Nós começamos-nos a encontrar noutros projetos, noutras criações. A Teresa acompanhou-me em algumas criações, fazer assistência e não só. E começámos a trocar os nossos universos artísticos, os nossos interesses. Dentro desses processos existiam materiais como baralhos de cartas, que nós começámos a falar deles, dos nossos interesses, sobre baralhos de cartas associados a sistemas oraculares ou estes sistemas de vidência ou de adivinhação, se assim pudermos falar, e como as relações que nós tínhamos com eles, o que é que gostávamos, nomeadamente a perspectiva da leitura, de quando se olha para uma carta de um baralho desse e encontramos uma imagem, uma figura, como é que nós interpretamos e também como é que essas imagens e figuras são, muitas vezes, podem ser, aliás, partituras para depois desenvolvermos ideias, exercícios, práticas. Foi um pouco por aí que começou? Queres? Sim, e acho que havia... nós encontrávamos... Ou seja, havia estes encontros dentro de estúdio para trabalhar peças, mas também haviam encontros mais informais em jardins, e havia um modo de trabalhar mesmo diferente, por estarmos ao ar livre, e uma certa leveza, diria. E eu acho que isso também informou um certo estar nosso. E por outro lado, havia esta vontade que se liga com isto, que tem a ver com sair do espaço teatral e querer fazer objetos artísticos que não tivessem de passar necessariamente pelo teatro. E então surgiu esta vontade de criar um baralho. Essa foi também assim uma vontade inicial. E então começámos a fazer workshops e a criar métodos para criar cartas e criar práticas e exercícios. E só posteriormente é que então houve o convite para fazer um espetáculo a partir desta nossa pesquisa. Então, eu acho que este espetáculo é a nossa perspectiva, é a nossa perspectiva enquanto intérpretes, enquanto bailarinas, enquanto pessoas que fazem espetáculo, do que é o oráculo. Portanto, e então criar aqui uma analogia com estas práticas oraculares, que tem muito a ver com o conhecer-se melhor, o pensar e de uma outra maneira, se calhar menos racional, mais intuitiva, mais com criar relações mais improváveis de alguma maneira. E então eu acho que este espetáculo tem muito a ver com isso, com o lugar de interpretação que existe nos oráculos e existe em nós como intérpretes. Pensar o corpo como um oráculo, o corpo de cada um de nós, de qualquer pessoa, isso também acho que é importante. Nós, apesar de sermos intérpretes, nós aqui também queremos que, de alguma maneira, o oráculo seja praticado ou seja possível para qualquer corpo. E o teatro em si, o teatro como lugar de revelação, como lugar de aparições de outras entidades e de outras impressões talvez menos... ou talvez mais impalpáveis, mas reais. O oráculo para nós sempre foi um lugar de tomada de consciência, de revelação no momento e não propriamente de projeção sobre o futuro ou para o futuro. E o oráculo como um lugar de produção de conhecimento,
como a Teresa disse, um conhecimento que abrange várias capacidades nossas, desde as racionais e cognitivas, às perceptivas e sensoriais, intuitivas, etc. Para nós, de certeza. Porque para nós é um processo é sempre um processo de procura, o oráculo. E regra geral, nós projetamos isso fora de nós, numa entidade, num objeto, como as cartas, num espaço, mas para nós esse oráculo está sempre cá dentro, porque somos nós que vamos criar uma relação, uma interpretação e uma leitura dele. Daí, sim, o corpo é um oráculo, porque a resposta encontra-se sempre dentro de nós. Por mais que a pessoa se projete para fora, ou num sistema, ou em alguém, vai ser sempre um impacto que isso tem em nós e no nosso corpo, que nos vai dar uma perspectiva, uma revelação, uma transformação. O processo começou do lugar das oficinas e do workshop, que a Teresa falou, de criarmos práticas, de inventarmos práticas, de construirmos um universo criativo desta peça, porque dos workshops nós de facto começamos a construir um baralho de cartas, o nosso baralho e o baralho de todas as pessoas que estiveram connosco até agora, e tem sido esses métodos e essas práticas que têm formado a peça. E depois entramos talvez no processo criativo mesmo do espetáculo. E aí acho que temos de falar da equipa que está connosco. Temos o Artur Pispalhas, que na verdade esteve connosco, ele fez a transição dos workshops para o processo criativo. Ele está a trabalhar a sonoplastia, a luz e a direção técnica deste espetáculo. O Filipe Pereira, que está a desenvolver o espaço cênico e a luz também. O Jean-Baptiste Veiret Logerias, acho que é assim o nome dele, que esteve connosco como olhar externo, e ele é uma pessoa que de facto trabalha com sistemas oraculares na vida dele. Portanto, também foi uma pessoa que nós consultámos num primeiro momento, quando nós estivemos a fazer algumas entrevistas a pessoas que usam este tipo de sistemas, a astrologia, leituras da aura, que, pronto, de alguma maneira nos informaram sobre como é que estes processos existem na sua vida e como é que eles, de alguma maneira, trazem uma nova perspectiva ou mudam a forma como leem os outros, o mundo, etc. Pronto, isto é a parte da equipa que está no espetáculo. Portanto, voltando à pergunta, o início do processo começou com a reunião, ou seja, encontrarmos-nos todos, e foi um momento assim de partilha do que eram as nossas práticas dentro desses workshops, e depois já tentar começar a perceber o que é que podiam ser materiais mais de criação. E foi uma descoberta assim muito coletiva deste oráculo. E depois houve uma necessidade de nos focarmos em nós as duas, porque depois ficámos só nós as duas a trabalhar, e de repente percebemos, ok, não, isto tem de passar por nós as duas, enquanto oráculas. E isso foi um movimento muito forte, porque nós estávamos a pensar também num espetáculo mais participativo, mais coletivo, e de repente tivemos de focar mesmo neste lugar do intérprete. E aqui muito espaço, acho que conseguimos criar um espaço para as duas perspectivas de cada uma, que também são muito importantes neste trabalho. A parte do workshop deste projeto, ela é fundamental, e é ela que informa esta peça.
O que nós fazemos nos workshops é ir sempre trabalhando estes métodos e estas práticas que nos fazem mergulhar dentro de nós próprios e encontrar muitas vezes não são respostas, mas encontrar hipóteses de coisas que nós procuramos e fazê-lo através do corpo, do movimento e não só. O que se pode esperar num workshop será um processo coletivo de criarmos exercícios que permitem-nos olhar para as coisas de uma outra maneira. É muito isso que nós desenvolvemos e num workshop, que aqui num espetáculo está focado no lugar da performance e recorre, claro, aos recursos de um teatro. Num encontro mais da oficina e do workshop, nós trabalhamos muito mais do lugar do grupo e de um lugar muito mais íntimo, de muito mais proximidade, de um outro tempo para encontrar as coisas. Eu sinto que a dança em Portugal é muito plural. E acho que isso é um valor muito grande. Acho que há muito espaço para cada pessoa desenvolver a sua linguagem e os corpos e os universos são mesmo, acho que são muito plásticos e acho que são muito diversificados e muito... sim, sinto que há muito espaço, assim. Na continuação do que a Teresa disse, acho que há diferentes gerações com linguagens muito fortes e com interesse e uma diversidade grande, e acho que isso é uma força nossa. Acho que há uma pesquisa e uma procura das questões formais, estéticas, se a gente quiser assim colocá-lo, que os artistas abordam com muita complexidade e profundidade. Acho que deparamos-nos sempre com a dificuldade das condições, da programação, da circulação, que é algo que nos consome, não é? Porque temos que nos dedicar também muito a isso, ao mesmo tempo que estamos nesta pesquisa profunda do que é que nos faz criar mais, do que é que faz gerar pensamento, do que é que faz gerar conhecimento, a que queremos dar atenção sobre a perspectiva da criação. Depois também temos que trabalhar muito o criar condições, como é que se consegue andar com este projeto para a frente. Vejo-nos muito nessa dinâmica de não só lutar por aquilo que criativamente nos move e artisticamente, mas de como gerarmos condições, de como dialogarmos com as estruturas, com as entidades, como conseguir levantar isto um pouco mais para criar mais espaço para os artistas mostrarem, fazerem. Eu acho que é muito importante também o pensar criativamente fora do lugar do espetáculo. E de alguma maneira eu sinto que se calhar tende a haver mais apoio para os artistas poderem estar a pensar, a refletir, sem ser para criar um espetáculo. E eu acho que isso se calhar, talvez uma lacuna, porque lá está, por falta de condições financeiras, de espaço, etc. Acho que é um lugar que pode informar muito a criação e de facto, que os artistas podem desenvolver outro tipo de pensamento e de objetos, que seria muito interessante, porque acho que são muito complementares, de facto, ao trabalho depois que se faz à investigação. Ou seja, a investigação existir, não só
num processo criativo de uma peça, mas uma criação mais sustentada e mais com mais tempo. Sim.